A maioria das cartas das gestoras de capital, fechadas ou não, né, fundos de investimento, boa parte estão falando que estão vendidas em Brasil, né, ou migrando uma parte para renda fixa. Isso mostra o quanto essa questão de recessão faz barulho e deixa o bear market cada vez mais demorado. Porque quando tem uma recessão, né, tem aquela precificação de queda de lucro das empresas, quedas de curto prazo pelas correções, né, dos múltiplos das companhias, revisão de fluxo de caixa futuro, né, o investidor que mais faz barulho, né, que realmente faz barulho na bolsa, tem uma mudança de alocação de capital, migrando muitas vezes para a renda fixa e tendo uma exposição maior ao crédito. Isso enquanto os juros altos não sufocam a inflação, né? Enquanto isso, o tempo vai passando e deixando as coisas mais complicadas na economia real, porque taxas de juros mais longas causam recessões mais dolorosas, né? Principalmente numa global. E o dado mais relevante, né, que é a economia que influencia todas as outras e a que pode dar início a tudo isso, é os Estados Unidos, né, com um descompasso nas projeções errôneas, né, que eu já mostrei aqui no canal dados sobre isso, e alguns economistas aí americanos até criticando o Jerome Powell, porque precisa-se aumentar mais as taxas de juros lá, e com duas opções na mesa: ou tem um sofrimento mais curto, né, e uma ressaca mais sustentável no curto prazo, ou prolonga o sofrimento de forma mais lenta, né, estagna não só a economia lá, mas também, né, dando uma ancorada em vários outros países. Fora que os Estados Unidos é um exportador natural de inflação, afinal o dólar é a moeda de troca do mundo, né? O mundo tem desacelerado muito e as taxas de juros sufocam as economias, com crises inflacionárias acontecendo simultaneamente no mundo, fora os acontecimentos isolados, né, e ameaças de guerra. Por isso, muitos economistas e instituições, né, importantes como até mesmo o FMI, acreditam que 2023 vai ser um ano marcado por uma grande recessão. Algo que é muito importante levar em consideração é que os PMIs globais estão tendo aí uma queda contínua e acentuada, o que seria mais do que um sinal de fim de ciclo inflacionário pela desaceleração global e começo de recessão, né? Muito, mas muito em breve. Então, tudo indica que sim, 2023 vai ser um ano marcante, né, em questão de crises. Isso sem contar com os nossos problemas políticos e econômicos internos, né, que eu tenho falado cada vez mais aqui no canal. Inclusive, deixa aí seu comentário sobre isso. Mas e se eu te dissesse que essa pode ser uma oportunidade que jamais possa se repetir pelas proporções que essa crise tomou? Uma chuva, né? Uma tempestade de acontecimentos ao redor do mundo que piorou ainda mais as coisas. Aí você pensa, mas eu posso ficar na renda fixa e quando tiver aí uma queda extrema eu espero e entro com tudo. Nesse caso existe aí uma pegadinha do malandro, porque já temos aí precificações bem exageradas, até mesmo nas commodities, que tem aí um grande potencial. E olha, mesmo que a bolsa caia mais um pouco, né, não espere que ela derreta tanto. O Ibovespa ele está negociando a um PL de 4,5, né, isso mesmo, 4,5. Nem a crise de 2004 e nem a de 2008 do subprime deixou ela ser negociada num PL tão baixo. E é nesse momento que muitos investidores cometem o erro de ficar short em ativos de renda variável, né? No momento de desaceleração, onde os ativos já caíram bastante, já corrigiram muito. E claramente quem faz isso fica pobre. Uma recessão demora menos tempo do que uma alta de inflação que vai acontecendo aos poucos, que ninguém sabe o tempo que iria se estender antes. Então, o cara que migra para a renda fixa tem uma destruição de valor se sair da bolsa e com a queda dos juros, aquele rendimento que estava compensando o short vai diminuir drasticamente o patrimônio dele. Ou seja, fez nada, só está perdendo dinheiro. Se expor aos juros é muito, mas muito importante e necessário, principalmente para nós investidores brasileiros. Só que a moda de olhar para outros países e querer fazer o mesmo, porque diferente da economia brasileira, o Fed aperta e depois volta àquela meta de inflação de juros baixíssimos, né? 0,5, juros zero. Outro erro, e eu acho excelente investir em fundos, tá? Que fique claro isso, mas acho loucura querer replicar uma estratégia de fundo, né? De um fundo de alocação de capital, um fundo de investimento numa carteira de pessoa física. Exemplo, tem fundo que faz um trade
né, que é um movimento para poder aproveitar uma subida do ouro, né, porque em momentos de inflação, juros altos, riscos de dívida pública, fiscais, né, e com riscos globais também, né, o ouro sobe, mas historicamente o ouro perde para inflação. Mas claro, em uma recessão o preço tende a ir para as alturas, né, ou ali uma subida de 10, 15%. Mas o cara que tenta replicar uma estratégia dessa, né, sem ter uma análise muito robusta, pode acabar aí perdendo dinheiro. Esse é um exemplo muito claro de que é importante separar bem as coisas, mas uma carteira física dá para ter uma diversificação que aproveite os ciclos e diminua as perdas, né, com ganho na renda fixa e também na renda variável. E também se expondo ao crédito, né, LCI, LCA, mas com o fundo funciona diferente, né? O cara que trabalha com alocação de capital, ele tem que preservar o máximo o patrimônio do investidor, tá? E dar retorno, mesmo que às vezes não bata o CDI, porque é um pouco mais complicado, né? Com ações e opções, ou até mesmo apenas estoques lá fora. Uma coisa é um fundo pequeno que tem 350 milhões de reais alocados e caixa, porque se ele colocar 30% em juros, ele já consegue manter um rendimento que compense a queda da cota do que um investidor pequeno que tem ali o poder da diversificação que um fundo não tem e tenta replicar ali estratégias mais arrojadas que precisam de uma análise mais robusta e refinada para poder balancear ali o retorno, né, o risco-retorno. E isso um investidor pequeno muitas vezes não tem, né, dependendo do nível de conhecimento dele. O que eu estou querendo falar aqui nesse exemplo é que tem oportunidade sim, mas o investidor que segue calls, né, segue ali recomendação de carteira recomendados para poder fazer a manutenção, ele fica vendendo um ativo, comprar outro, vende um ativo, comprar outro, né? E isso numa queda dessas, né? Ou até mesmo ele é o procurador de rentabilidade, ele sai correndo de um lado para o outro e acaba tendo ali uma destruição de valor muito grande do patrimônio, né? E se ele não tiver aí um psicológico mais frio, ele pode tomar más decisões, né, vendendo bons negócios a preços de banana, que nem está aí na bolsa, até porque a gente já está vendo quedas não só por conta do governo eleito, né, inflação e até preocupação com o fiscal, como também precificação de uma crise pior no macro, né, uma recessão. O investidor pequeno ele precisa olhar para os juros, né, e aproveitar o melhor dos dois mundos e assim conseguir aproveitar um momento ruim para poder ganhar, né, de um lado e investir do outro, né, para poder fazer aquele belo feijão com arroz. Ter um pouco de juros na carteira é essencial, mas muitas pessoas se acostumaram a investir com juros a 3, né, e isso deixou muito o investidor mal acostumado, né? Investimento é coisa séria, dinheiro é coisa séria. A gente que está investindo sempre procura oportunidade, precisa manter a mente fria nesses momentos, porque tudo é cíclico no mercado. Por isso, é importante ter seriedade para poder fazer as coisas certas e ter ali uma boa estratégia de alocação e informações que te ajude a aproveitar o momento e não alimentar a síndrome do apocalipse, né, com um monte de bobagens como se a bolsa fosse acabar aí na recessão. Deixa a sua opinião ou ponto de vista nos comentários, porque isso é importante para a gente aqui do JG Capital. A gente está sempre batendo um papo legal aí nos comentários. Se inscreva e ative o sino de notificações para poder ser recomendado aos próximos vídeos e não esqueça de deixar o seu joinha, que isso incentiva a gente a criar melhores conteúdos para você e deixa o vídeo mais relevante para o YouTube também. Outra coisa, a melhor planilha de investimentos aqui eu uso vai estar aí na descrição, tá? Dá uma conferida. Valeu, um grande abraço e até a próxima.